livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje teremos uma aula do 7º ano de Ciências e eu sou o professor Will Soares. Olha, o nosso tema principal vai falar de gases que formam o ar. Mas qual o ar? Esse ar que a gente respira, né? Geralmente a gente associa a questão do oxigênio. Muita gente pensa, o ar que eu respiro é oxigênio. Tem que ter oxigênio. Então é só oxigênio, será? Não. Não é só oxigênio, né? Nós temos aí outros gases também. Você vai ver que o oxigênio não é nem o gás que está em quantidade maior aqui no nosso ambiente, ou seja, aqui na nossa Terra, né? Onde nós moramos. Olha, falar em ar, vamos aqui. Temos aqui o ar, né? Esse arzinho. Bem, o ar ele vai ser uma mistura, pessoal. Então vai ser aqui uma mistura de gases. Tá? Mistura de gases. Então você observa só. O ar ele não vai ser somente oxigênio, como muita gente pensa, como muita gente fala, mas não. O ar ele vai ter aí outros gases que você vai aprender durante essa aula. Tá? Então o ar é uma mistura de gases, como a gente está vendo aqui. Como está sendo indicado, não é isso? Uma mistura de gases que envolve o nosso planeta. Então imagina só, aqui está o planeta Terra, né? Imaginar aqui, fazer aqui uma... Aqui está o planeta, né? Então você vai ter aí, em volta aqui do planeta, envolvendo todo o nosso globo, esse ar vai estar presente, que é exatamente o que a gente precisa para sobreviver. Então, o ar que envolve o planeta, como você está vendo essa parte aqui verde, né? Imagina que aqui essa parte azul seja a nossa Terra, a gente vai ter aqui envolvendo o planeta o ar. E esse envolvimento, ou seja, forma essa camada que a gente vai denominar de atmosfera. Já ouviram falar, com certeza, né? A atmosfera, está aqui. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Ou seja, é o que a gente respira. A atmosfera, volto a perguntar, a atmosfera é só oxigênio? Você pensava dessa forma? Se sim, vamos começar a trabalhar nisso. A gente vai começar a modificar, a começar a compreender que não é só oxigênio. Tá? Bem, fala em atmosfera, vamos verificar que ela é bem extensa, né? Você observa que se você subir em um prédio aí de 50 andares, você vai estar bem distante do chão, você vai conseguir respirar. Só que tem um detalhe, a proporção que você vai se distanciando aqui da Terra, essa quantidade de ar vai diminuindo. Isso é um fato que a gente precisa compreender. Tá? Tanto é que, mas se eu for para o espaço não consigo respirar? Exatamente, você vai estar bem distante da Terra e você vai estar fora já dessa camada. Ou seja, essa camada que a gente tem como a nossa proteção de respiração. Ou seja, eu preciso desse ar para eu poder sobreviver. Tá? E esses gases, a gente pode verificar que eles vão formar, quando eu falo gases, observa só, gases, não gás, ou seja, não é somente a questão do oxigênio, nós temos aí outros gases, tá? Bastante gases aí envolvendo a questão da Terra. Nós temos também, no nosso planeta, a questão da água, né? Nós temos bastante água no planeta. E se você lembrar, a água, ela, como a gente ouve também, né, bastante isso, a gente lê também bastante isso, a água é muito importante para a sobrevivência. Mas somente a água? Não, né? A gente precisa também de oxigênio. Mas só que tem um detalhe interessante,
quero destacar para vocês, que dentro da água, ou seja, a composição da água, a molécula da água, você vai ter oxigênio. Você fala, mas por que a gente não consegue respirar lá embaixo? Por que a gente não consegue mergulhar sem equipamentos e respirar, já que tem oxigênio? Já pensaram nisso? Já tinham pensado nisso? É um destaque, é um ponto a ser destacado e observado. E bem observado, né? Vamos também destacar isso. Certo. A gente vai compreender que toda matéria é composta de átomos, tá? Ponto importante. A gente viu que átomo, tá? Deixa eu mudar essa coisinha aqui. O átomo é considerado uma pequena partícula, né? Ou seja, o significado da palavra átomo, só para você relembrar, quer dizer indivisível, né? Ou seja, aquela partícula que a gente não consegue dividir. Seria mais ou menos isso. Só que a gente sabe que também isso não, de fato, não produz o que a palavra significa. A gente vai entender que no passado foi compreendido assim e até hoje, né? Veio aí com o tempo sendo modificado. A gente entende que hoje o átomo ele é divisível, o átomo tem subpartículas, você vai ter aí o elétron, o próton, o nêutron e por aí vai. Então você vai entender que o átomo não é uma partícula indivisível, mas vamos compreender. Toda matéria é composta de átomo e moléculas, que são as partículas minúsculas, como a gente já falou, que elas são invisíveis a olho nu. Você não vai conseguir verificar um átomo aí na parede, um átomo no sapato, não. Só que no estado gasoso, as partículas que compõem a matéria, observem só, elas se movimentam com bastante facilidade, ou seja, com bastante liberdade. Então, vamos lembrar dos estados. Estado gasoso, vou botar aqui, ó. Vou botar esses 3 estados aqui. Gasoso, líquido, sólido, certo? Então, esses 3 estados. Bem, quero destacar aqui o estado gasoso. Tá? Isso aqui vai ficar fácil para a gente compreender a questão da não respiração embaixo d'água, o que eu propus há alguns minutos. Já que na água nós temos oxigênio, por que eu não consigo respirar embaixo da água? Você vai compreender aqui. Certo? Você vai compreender o quê? Que no estado gasoso, vou tentar desenhar aqui uma situação para cada um. Imagina isso aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos chamar isso aqui de A, B e C. Agora imagina só, que aqui você vai ter o átomo, as partículas, né, as moléculas, e você vai ter aqui, ó, imagina só. No gasoso, você vai ter algo mais ou menos assim. Tá? Imagina que essas partículas minúsculas, que são indivisíveis, vão estar mais ou menos assim. No líquido, você vai ter algo já mais próximo, tá? No sólido você vai ter algo muito próximo. Agora vai ficar fácil de você compreender. Você consegue respirar sólido. Mas o que seria sólido? Partículas sólidas. Vamos pegar aqui um pó de arroz, um pó de maisena, por exemplo, que está no estado ali, mesmo que não muito rígido, mas você consegue movimentá-lo. Você consegue, por exemplo, vamos pegar o gelo, né? Você consegue respirar o gelo? Por quê? Isso é bem lógico, né? Não tem como você respirar gelo. A mesma coisa é a água. A água ela vai estar numa concentração, ou seja, concentração de partículas, muito superior à questão gasosa. E com isso, o nosso organismo, o pulmão no caso, não vai conseguir fazer a extração da questão do oxigênio, separando o gás carbônico, não vai ser possível isso. Então, por isso, né, a gente não consegue respirar, mesmo que o oxigênio esteja lá no estado líquido. Você não vai conseguir fazer isso. Por isso que você não consegue respirar
embaixo d'água. É um dos fatores aí que vão indicar. Já na questão do gás, o gás você vai ter as partículas mais livres, né? Ou seja, você vai ter uma movimentação maior e esses gases, no caso, esse gás, quando eu falo gases, vou estar entendendo aí que o nosso ar é composto aí por mais de um gás, por isso que eu falo gases, e você vai conseguir respirar. Indo direto ao ponto, qual o ponto? A composição do ar. Então, já viu aqui uma ideia principal. Eu vou apagar aqui essas duas palavrinhas. Vou tirar aqui o nosso planeta para a gente ter um espaço um pouco maior. E vamos falar na composição, na formação do ar. Bem, os gases, observem só, os gases, vamos falar aqui, os gases nitrogênio e oxigênio. Se essa palavra aqui, nitrogênio, é nova para você, você tem que começar a absorver essa informação também. Tá? Assim como o oxigênio, você tem também esse gás que é nitrogênio. É só o nome do gás. Esses dois gases, eles vão corresponder a quase a totalidade do ar que a gente respira. Então você vai ter aqui o nosso ar, ele vai ser formado quase que totalmente, né, por esses dois gases. Então, qual a composição do ar? Os dois gases principais que formam aí o ar vai ser nitrogênio e oxigênio. Só eles? Não. Nós temos outros gases também. Gás carbônico, tá? Também. E também outros gases presentes em quantidades menores, bem menores. Olha, o ar também, observem só, o ar ele pode conter também vapor d'água. Observe que quando você vai fazer um café, bota uma panela no fogão, o que acontece? Quando você... imagine só, você pegar um recipiente, uma panela e coloca pela metade de água e põe lá no fogo, ou seja, você liga o fogo do fogão e deixa lá por uns 15 minutos, 20 minutos. O que vai acontecer? Aquela água vai começar a diminuir. Mas por quê que o fogo queimou aquela água? Não, porque ela evaporou. Tá? E se ela evaporou, se você passa próximo a uma panela que está fervendo, você vai acabar respirando aquelas partículas de água também. Então observem só, o ar também vai ter partícula de água. Quando chove, você tem partícula de água. Então esta é uma informação importante, né? Porque nós temos os dois principais gases, o nitrogênio e o oxigênio, e também temos aí em quantidade inferior, né, a esses dois, o vapor d'água, ou seja, aquela água no estado aí gasoso, ou seja, a água que consegue subir, a água sobe, forma chuva, a chuva cai, a questão da precipitação, e você vai respirar também essas quantidades de partículas aí, considerando as proporcionalidades, certo? Uma maneira de quantificar cada um desses gases, vamos tentar aqui, é analisar um volume correspondente a uma mistura. Vamos imaginar só, uma mistura aqui. Vou colocar aqui uma mistura, fazer um recipiente aqui, ó. Esse recipiente. Aqui, ó. Então temos aqui um recipiente, tá? Vou fechar esse recipiente. Então, imagina que a gente está fechando o recipiente aqui. Bom, pronto. A gente fecha o recipiente. Tá? Imagina aqui, ó, que esse recipiente ele tem 100 mililitros, 100 ml. Você sabe o que é 100 ml, né? Por exemplo, um copinho descartável, esse copo comum que a gente bebe água, é em torno de 150, 180 ml. Então, o mililitro é você pegar um litro, parte esse litro em 1000 partes e tirar 100. Ou seja, são 100 partes de 1 litro, 100 ml. É só uma ideia. Tá? Então, quando você pega um copo descartável, ele tem lá 180 ml. Bem, se a gente for analisar por essa perspectiva, observem só, o nitrogênio, só o nitrogênio sozinho, tá? Ele corresponde, vou botar bem aqui, ó. O nitrogênio, vou chamar aqui de N, tá?
corresponde a 78, tá? 78 mililitros. Nossa, quantidade enorme. Ou seja, é algo em torno de 78%, tá? Diríamos assim, eu vou já repartir aqui essa parte, as partes. E o oxigênio? Bem, vou chamar aqui de O. O oxigênio corresponderia a algo em torno aí de 21 mililitros. Se você somar esses dois aqui, ó, vai dar o quê? 99. Então, os outros gases, vou botar aqui, outros gases correspondem aí a 1 mililitro. Então você tem uma ideia. O nitrogênio ele tem mais de 50%, certo? Ou seja, ele compõe aí mais de 50%, quase 80% do ar que a gente respira é nitrogênio, tá? Nitrogênio. Aí vem a pergunta, mas por que a gente fala tanto de oxigênio? Se o nitrogênio tem mais do que o oxigênio? Porque o oxigênio, pessoal, é como se fosse uma essência. Ele é essencial. Ou seja, ele é o principal. Então, a gente tem que começar a aprender que nem sempre a quantidade ela vai significar a qualificação, ou seja, não vai significar a qualidade, né? Nós temos aqui que o principal, o gás principal, ou seja, o gás que a gente mais precisa para sobreviver é o oxigênio. Mas ele sozinho, se eu pegar 100% de oxigênio, eu não vou conseguir respirar. Eu preciso dos outros gases também. Mas o principal é esse. O que eu quero que vocês compreendam aqui é que o nosso ar é formado por nitrogênio, oxigênio e outros gases, tá? Aí nesses outros gases vai entrar aí gás carbônico, vapor d'água, gases nobres, etc. É um assunto que vocês verão aí posteriormente com mais detalhes. Então, o que a gente pode destacar sobre a questão da composição, da formação do ar, é que o ar ele não é formado unicamente por oxigênio, que fique claro isso. Então, a gente diria que a formação aqui é algo em torno aqui, ó, mais ou menos 21%, né? Mais ou menos 21% de oxigênio e mais ou menos 78% de nitrogênio e outros gases. Vou colocar aqui, ó. Outros gases você vai ter aí mais ou menos 1%. Então, a importância dessa compreensão, ou seja, a importância de compreender a formação do ar. Então, ficou claro para vocês? Vamos ao livro, peguem o livro didático, deem uma lida no material, façam questões, mas é importante sair desta aula com esta compreensão de que o ar é formado por vários gases, mas os dois principais gases são nitrogênio e oxigênio, com quantidades aí superiores, ou seja, quase que a totalidade. 99% dos gases que formam o ar que a gente respira, ou seja, o ar que forma a atmosfera do nosso planeta, é composto aí por nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio 78%, oxigênio 21%, outros gases, e nesses outros gases eu posso incluir também o vapor d'água, né? A gente viu que a gente pode incluir, que a água ela vai estar presente também no ar, só que ela vai representar algo em torno de 1%. Na verdade, menos de 1%, porque 1% são todos os gases que estão ali, com exceção do nitrogênio e do oxigênio, certo? Então, agradeço a vocês pela participação e até a nossa próxima aula.